Oi, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas! Estamos começando a live com o tema Ciência da Consciência na Manifestação da Cura. Crie a cura, certo? Então, me apresentando, para quem ainda não me conhece, eu sou Eliana Press, sou diretora do Instituto Atitude Ahimsa. Trabalho desenvolvendo, aprimorando e oferecendo pós-graduação em psicologia transpessoal há 20 anos, desde 2001, 21 anos, certo? Então, assim, bom, vamos entrar neste tema, né? É um dos meus temas preferidos que eu vou tratar aqui com vocês muito hoje, sobre a ciência da consciência e da manifestação da realidade, certo? Desde que eu sou bem novinha, que esse é o meu tema preferido. Não é todo mundo que sabe, antes mesmo de eu ir para a faculdade de pedagogia, eu fui fazer a faculdade de física. Então, é uma paixão grande entender melhor sobre como se dá a manifestação da realidade, ok? Bom, então assim, primeiro trazer para nós o contexto, né, desse entendimento sobre ciência. Toda a ciência tradicional que nós aprendemos no colégio e também em grande parte da graduação, de uma boa parte de faculdades, de profissões, né? Toda essa ciência tradicional, antes da física quântica, né? Porque assim, a ciência, na verdade, ela se divide entre a ciência tradicional clássica, antes da física quântica, da transdisciplinaridade, da psicologia transpessoal, certo? E a física pós-moderna, a ciência pós-moderna, que é a partir das descobertas no campo da física quântica, da transdisciplinaridade e da psicologia transpessoal, ok? Bem-vindo, Agamenonki, terapeuta. Ivete, bem-vinda, minha amada. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: toda essa ciência tradicional que nós aprendemos no colégio e na faculdade, que veio antes da física quântica, essa história da ciência anterior, ela usou uma lógica cartesiana, tá? Num pensamento determinista, considerando que existe uma lei de causa e efeito. Foi isso que nós aprendemos, não foi? Sobre as leis de causa e efeito, que causas, se você souber todas as condições iniciais, né, das causas de um evento, você vai saber com exatidão os efeitos desse evento também, né? Isso é física clássica, tá? Ciência antes da física quântica, como nós vamos ver aqui. Então, nos dias de hoje, nós já sabemos que se as coisas que nós vemos no mundo parecem obedecer leis de causa e efeito, e leis aqui eu coloco entre aspas, tá? É porque a nossa forma de ver e, portanto, de criar está condicionada nesses moldes e nos mostram um mundo com essa aparência. Certo? Você acha que eu falei português? Eu falei português. Olha só, eu comprovo. Precisa de tradução? Então, assim, traduzindo em miúdos mais simples, o que eu estou dizendo é que o que nós vemos, hoje nós sabemos, tá? Que o que nós vemos,
apenas comprova as nossas premissas. E nós sabemos isso a partir de experimentos que eu vou explicar aqui daqui a pouquinho, certo? Então, esse novo conhecimento que nós temos a partir das ciências, das descobertas científicas desde o século passado para esse, desde 1920, 30 para cá, né, que foi o desenvolvimento da física quântica. Então, esse entendimento de que o que nós vemos comprova as nossas premissas, isso é a lei da manifestação, tá? Isso é o entendimento, isso é uma lei de como funciona a manifestação. Vamos entrando. E a compreensão dessa lei de como funciona a manifestação, ela é de crucial entendimento para quem quer verdadeiramente favorecer a cura. Sejamos terapeutas ou seja cura em nós mesmos, né? Seja como terapeutas ou seja cura em nós mesmos, ok? Bem-vinda, Angélica. Então, vamos lá. Vamos entrar um pouquinho nesses detalhes da física quântica, no que é necessário para você entender isso, tá? Os estudos da física quântica e os experimentos nos mostram duas coisas importantes aqui. A primeira é que o que nós chamamos, entre aspas, de realidade, né? Ou seja, o mundo que nós vemos, ele não obedece às leis de causa e efeito como nós pensávamos, como se pensava na ciência de antes, certo? Inclusive, quase que a totalidade dos cientistas, com os experimentos de física quântica, eles ficaram pasmos, assim, eles quase não acreditavam no que eles estavam vendo, né? Houve um grande estranhamento no meio científico com relação às descobertas que estavam acontecendo. Então, como eu estava falando, né, é o que chamamos de realidade, ou seja, o mundo que vemos, não obedece leis de causa e efeito, mas sim é a materialização de uma onda de probabilidades manifestada pelo observador que ali está. Pode fazer ideia do terremoto no meio científico ao descobrir que isso é um fato? Os experimentos, né, que chegaram a essa compreensão, a esse evento, né, que foi comprovado por vários experimentos, foi chamado o colapso de onda em partícula, que é isso que eu acabei de explicar, né? A manifestação em forma material de uma combinação de infinitas possibilidades, de uma onda de probabilidades, certo? Então, o que se comprovou foi que, na verdade, nós temos infinitas probabilidades de que aconteça, de que as coisas aconteçam de uma certa forma. Nós temos infinitas probabilidades, né? E a consciência de um observador é que determina qual é a forma
que vai se manifestar, que vai se materializar aquelas probabilidades. Ok? Então, essa é a primeira coisa importante. A segunda coisa é que, dependendo de como é que este observador mede, tá? Ou seja, observa o evento, dependendo de como ele mede ou observa o evento, é que esse evento vai se comportar. Descobriram que a forma como a pessoa decide ver o experimento define como esse experimento vai se comportar, tá? Eu já vou explicar para você como é que é esse experimento. Mas, traduzindo de novo aqui para o nosso português. Dependendo de como a pessoa vê a realidade, ou seja, das premissas dessa pessoa, é que os acontecimentos vão ocorrer. Ok? Bem-vinda, Tícia, Patri. E isso foi comprovado, né? Experimentalmente, nessa experiência que eu vou explicar agora, tá? Que foi uma experiência de medição quântica, onda-partícula, que teve um nome, depois vocês podem buscar no Google, fazer pesquisa, teve o nome de Experimento da Escolha Retardada, de John Wheeler. Ok? Anota aí numa folha e vai buscar, que vale muito a pena. Experimento da Escolha Retardada. Ok? Então, o que foi esse experimento? Esse experimento foi assim. Os físicos quânticos já estavam assim acabrunhados, inconformados com o que eles tinham recentemente descoberto, que dentro do átomo, né, se eu for trabalhar com os elementos que compõem o átomo, se eu dividir esse átomo nos seus elementos e pegar esses elementos, o comportamento deles era muito bizarro com relação a tudo que eles conheciam, entendiam de comportamento físico ao nosso olho nu, tá? E um comportamento que eles estavam assim inconformados é o fato de que fótons, né, que são pouquinhos de luz, fótons são quantidades de luz, né, que tem dentro do átomo, ou elétrons. Quando você pega esses elementos e usa num experimento, né, e registra o comportamento deles, ora esses elementos se comportavam como partículas, materiais, físicas, ora eles se comportavam como ondas de probabilidades e faziam um registro em formato de ondas mesmo num filme. Sabe, um filme como um filme de foto que pode filmar esse padrão de ondas. E eles ficaram, mas como é que pode? Porque não é possível. Ou é uma coisa ou é outra. Ou um elemento é uma onda, ou um elemento é uma partícula física, certo? Então, eles continuaram fazendo outros tipos de experimentos para entender melhor a respeito desse assunto. E aí, esse John Wheeler, ele foi fazer esse experimento da escolha retardada, que foi o seguinte. Primeiro ele começou o experimento assim, ele pegou fótons, né, e
e começou a lançar esses fótons. Então, ele tinha uma fonte de fótons que começou a lançar esses fótons na máquina do experimento dele, certo? E lá no final do percurso desses fótons, ele iria registrar se o fóton chega lá como onda ou chega lá no final como uma partícula. E para ver isso, então ele fez o seguinte, ele colocava lá no final do percurso, primeiro ele colocou um filme que registra padrão de onda. E aí ele colocou lá o filme para poder registrar e ver se chega como onda e começou a lançar os fótons. E aí o resultado foi que de fato foi registrado que os fótons chegaram lá no final em formato de onda. Ai, olha só, então fótons são ondas, né? Isso aqui a gente já pode ter comprovado. Agora, então, vamos fazer outro experimento. Vamos continuar jogando, lançando os fótons, né? A partir dessa fonte. E lá no final do percurso, vamos colocar um contador de partículas. Para a gente ver se ele registra alguma coisa, porque é só através de um contador de partícula que eu posso detectar partículas. E assim ele fez, colocou lá o contador de partículas e começou a lançar os fótons. E aí, grande a surpresa quando ele viu que todos os fótons que ele lançou chegaram lá no final em formato de partículas. Ou seja, o contador contou os fótons como partículas. E de novo, então, veio aquela inconformidade, né? De ter que se inconformidade de ter que aceitar que um fóton possa se manifestar ora como uma onda, ora como uma partícula. E aí, gente, o que aconteceu? O John Wheeler decidiu trapacear com o fóton. Ele decidiu enganar o fóton. Ele pensou o seguinte, olha só. Se eu deixar o fóton sair da fonte lançadora de fótons, eu deixar ele sair, e só depois que ele já saiu de lá, no último momento, antes dele chegar no final do percurso, eu decido se eu vou pôr o filme de registrar onda ou se eu vou pôr o contador de registrar partícula. Se eu fizer isso, a hora que eu decidir qual eu vou pôr, o fóton já vai ter saído lá da origem. Então, ele já vai ter saído ou como onda ou como partícula. E aí eu vou poder verificar se foi onda ou se foi partícula. Por isso que o nome do experimento é experimento da escolha retardada, porque ele só escolheu se ele ia pôr qual forma de registro no final do percurso só depois que o fóton já tinha saído lá da origem, certo? Aí ele ia pegar aquele fóton que saiu, se ele é onda ou se ele é partícula. E ele fez desse jeito e ele foi vencido pelo fóton. Porque o que aconteceu foi que mesmo assim, toda vez que ele colocou o filme de registrar onda, o fóton se manifestou como onda. Toda vez que ele colocou o contador de partícula, o fóton se manifestou como partícula. Ou seja, o fato dele ter definido só lá na frente de que forma ele quer medir ou ver ou registrar o experimento, isso determinou a forma como o fóton se manifestou, tanto para o passado quanto para o futuro, porque o que eles chegaram à compreensão é que se o fóton chegou lá como partícula, isso significa que ele sempre foi uma partícula. Desde que ele saiu até que ele chegou, ele é uma partícula. Se o fóton se manifestou como onda, ele é uma onda, desde que ele saiu. Então,
como nós vemos ou registramos um evento determina a manifestação, a materialização deste evento para frente e para trás. Olha que importante esse conhecimento. É uma chavinha que muda toda a base de entendimento que nós tínhamos até o momento com relação a explicações determinísticas de causa e consequência. Não é verdade? Bem-vinda, Mila, Cláudia, Marcel. Gostoso. Então, assim, isso revolucionou. Para vocês terem ideia, quem não tinha o conhecimento desses experimentos, né, terem ideia da magnitude, da revolução de entendimento sobre a realidade que nós tivemos a partir de então, né? E também colocou um grande ponto de interrogação nas explicações deterministas da ciência até então. Ok? Bia, bem-vinda. E assim, essa compreensão é crucial para o terapeuta ou para qualquer pessoa que tenha a intenção de favorecer a cura, seja sua ou seja de uma outra pessoa, certo? E por que é importante? Por que é importante, né? Por que essa explicação ajuda? Ai, coraçõezinhos, gratidão, John, bem-vindo, amado. Coisa boa, que delícia. Meu coração fica mais quentinho cada vez que um de vocês entra. Gostoso. Então, esse entendimento, né, ele explica como a gente pode favorecer a cura, tá? Sabendo que nós é que manifestamos o que vemos e que isso é livre de passado. Esse experimento que eu acabei de explicar aqui, que é o experimento da opção retardada, da escolha retardada, ele demonstra essas duas coisas. Nós manifestamos o que vemos e isso é livre de determinismos passados, certo? Então, a partir desse contexto de entendimento, nós precisamos ver a cura sem as premissas de causa e efeito, ou seja, de condicionar o presente e o futuro ao passado. Percebe que é importante? A partir do momento que nós temos a clareza de entendimento de que é o momento presente que manifesta a forma de realidade material, certo? Isso não depende de causas do passado. Só vai depender de causas do passado se o meu pensamento estiver condicionado nessa ideia. E aí eu vou ver isso como uma realidade.
Mas se o meu pensamento está livre da ideia do determinismo, do passado sobre o presente, eu posso liberar, eu posso me abrir para a liberdade da manifestação de infinitas probabilidades no presente. E descondicionando o meu pensamento, eu descondiciono a manifestação da doença, por exemplo. Se a doença é uma manifestação de um condicionamento adquirido no passado, e se o presente é pleno de todas as probabilidades, eu posso descondicionar, vendo como única possibilidade o ser criador, livre, abundante, saudável, que somos, tanto eu quanto as pessoas das quais eu cuido, certo? Nós vamos falar mais sobre isso, porque a mexida é bem grande, né, na nossa forma convencional de pensar. E a forma convencional de pensar, ela também é um passado condicionando o presente, né? Então vamos olhando para isso e cortando um pouquinho esses fiozinhos de condicionamento da forma de ver e de manifestar. Então assim, ó, para que a gente entenda um pouquinho melhor isso que eu tô falando. Em geral, a gente não vê o presente, tá? Nós, seres humanos, que temos uma história, que não nascemos hoje, em geral, a gente não vê o presente, ou seja, o momento de agora, a gente não vê como ele é, né? A gente olha para as coisas que nos acontecem agora, a gente olha com os olhos do passado. De tudo que a gente registrou, interpretou, aprendeu, né? E que compõe a nossa forma de ver a partir da personalidade do ego, que a gente veio desenvolvendo a partir das compreensões, dos registros da nossa memória, certo? Da nossa vida que a gente guarda na nossa memória. Percebe? E vendo com os olhos do passado, o que acontece? Eu vejo o passado novamente. Eu não vejo o presente. Eu vejo com todas as premissas que eu trago do que não está mais presente, do que já foi, mas eu interpreto o presente de acordo com o passado. Verdade, né, Pátria? Esse é um condicionamento. Essa é uma forma de ver de acordo com aquela ciência clássica determinista. É uma forma de funcionar. Então, assim, ó, alguns exemplos de como você pode perceber que a gente vê
o presente, o agora, na verdade, vendo o passado. Alguns exemplos disso são, sabe aquela frase que a gente ouve muito as mulheres falarem? Homem é tudo igual. A mulher foi machucada, a mulher sofreu em algum relacionamento que ela já teve, né? E aí ela sai olhando para todos os homens e julgando que são iguais. E olhando daquela maneira, e ela prova para ela que é isso mesmo. Quando uma pessoa, por exemplo, teve uma situação de trauma que impactou ela, né? A partir dali, ela vê risco em todas as situações, né? Sim, o John tá colocando. E a pessoa acha que isso é um aprendizado de vida. Porque ela tá, na verdade, tentando se defender para que aquilo não aconteça novamente. Mas ela tá querendo se defender numa situação em que aquilo não existe mais. O que existe é outra coisa. E ela não tá fazendo nem contato com essa outra coisa que existe. Então, sabe qual que vai ser o resultado disso? Aquilo vai acontecer novamente. Porque ela tá vendo só aquilo. E o que está acontecendo, as outras probabilidades que poderiam se desenvolver na vida dela, ela não está se relacionando com aquilo, ela não está ligada naquilo, ela não está fluindo com aquilo, né? Vivemos totalmente errado, né, Patri? Mas, perfeito, é isso aí. O mais importante, Pátria, é a tomada de consciência, sabe? É porque, na verdade, tudo é uma evolução da consciência. E a gente vai cada vez entendendo de um modo mais aprofundado. Então, tá tudo certo também. Só que é importante a gente estar atenta e aprender agora, né? O que que já está disponível para nós, para que a gente possa viver com mais verdade, com mais abundância, com mais inteireza, né? Isso é que é importante. Outros exemplos, assim, né? A pessoa que vivenciou no seu relacionamento uma traição. Ela vai passar a ver os próximos relacionamentos com desconfiança. E aí ela vai procurar e ela vai fuçar tanto que ela vai provocar uma situação em que ela vai provar para ela que ela estava certa. Né? Estão me acompanhando sobre isso? Tem um filme que mostra, esclarece muito sobre isso que eu tô falando, sobre como esses condicionamentos se repetem, né, na nossa vida, pela forma como a gente vê as coisas do presente, condicionados com o nosso passado. É o filme, para quem não viu ainda, Quem Somos Nós, ok? Recomendo que vejam, sim, né? Certo? Então, dentro disso, nós trazemos o passado para o presente e projetamos também o passado para o futuro. Olha só, nós trazemos o passado para o presente e como no nosso presente é que se desenrola o futuro, nós também projetamos esse passado no futuro, porque nós estamos focados, funcionando com o passado.
E fazendo desse jeito, se a gente funciona no agora, com registros que só estão na nossa mente, com registros que não são reais agora, nós eliminamos a liberdade do agora. Certo? Olha só que sério isso. Nós eliminamos a liberdade criativa do agora. E é por isso que nós repetimos padrões. As pessoas reclamam muito, né? Que nós vemos os padrões se repetirem na nossa vida. Padrões que muitas vezes nós vivemos na infância e que se repetem depois com um companheiro, com a companheira, ou que se repetem com o patrão, ou que se repetem na nossa vida, né? Essa repetição de padrões, elas só acontecem porque nós mantemos essa forma de ver condicionada no passado. Tá? E olha só, com base nesse experimento que eu expliquei para vocês da escolha retardada, tá? Lembra que nesse experimento, dependendo da forma como o John Wheeler registrava o experimento, dependendo da forma como ele decidia registrar, é a forma como o elemento, o fóton, se manifestava, né? Então, o que acontece é que a nossa forma de ver uma situação é a forma de registrar a realidade. Então, dependendo da forma com que a gente vê as coisas são de um jeito ou de outro jeito. Tá? Na física quântica se descobriu que não existe separação entre o observador e a experiência do observador. Certo? Sendo assim, essa ciência clássica anterior à quântica, né, na qual nós fomos criados e que ainda vigora no senso comum, tá? Essa ciência clássica tem sido a explicação que a gente se dá para não assumir o poder criativo que a gente tem. Certo? Quando explicamos com base em causa, efeito, consequência, uma coisa passada que derivou para uma coisa agora, e aí eu encho a minha cachola com toda uma linhagem lógica de raciocínio que prova o porquê que isso é assim, o porquê que isso é assado. Explicações são a desculpa que a gente se dá ou o véu com o qual a gente encobre o poder criativo que a gente tem. Certo? Para não assumir esse poder criativo
Já que hoje sabemos que toda a realidade física se manifesta agora. Então, assim, ó, quando eu dou para mim mesma uma explicação sobre o que acontece agora, com base nos motivos passados, né? Eu estou, na verdade, escondendo que o presente é uma manifestação agora. É um colapso de onda na linguagem da física quântica. Você sabe que alguns físicos quânticos, eles declararam assim que o universo é um evento súbito. O universo todo acontece aqui agora, assim, ó, tchum. Não tem antes e não tem depois. E ainda, também nas palavras de físicos quânticos, agora eu não estou lembrada qual o nome do físico que ele disse assim, que parece que as minhas costas, tudo que existe é uma imensa sopa quântica cósmica. E que quando eu me viro, imediatamente essa sopa se congela e se manifesta na cena que eu vejo. Certo? E olha, não era uma convenção de magos. Era um laboratório de físicos. Certo? Então, esse entendimento de que toda realidade física é uma manifestação agora, é o colapso de onda que contém todas as possibilidades. Certo? Tendo isso no nosso entendimento, a gente pode se dar conta de que ligar o presente com o passado é o que manifesta o condicionamento e não a criatividade. Tá? Da própria palavra condicionamento, a gente já tira isso, né? Se eu condiciono o presente ao passado, eu crio um condicionamento de comportamento, de pensamento. E isso é repetição. E eu vou ver a realidade na minha frente se repetir e se repetir. Até eu me dar liberdade de expandir, de me abrir para outra possibilidade. Ok? Essa, gente, é a metafísica que os homens santos e lúcidos da história usaram para realizar milagres. É o conhecimento dessa metafísica. Eles conheciam essa verdade. A liberdade de criar no aqui e agora. Mas para isso é necessário limpar a sua crença dos registros condicionados ao passado.
Então, assim, ó, eu vou agora fazer com vocês um exercíciozinho de pensar fora da caixa. Topa? Para as fichinhas irem caindo. Então, assim, ó, alguns exemplos, tá? Para esse exercício, para efeito de imaginação, assim. Pensa, por exemplo, numa câmera de fotos, fotografia. Não é impressionante que uma câmera de fotos possa capturar instantaneamente todos os detalhes da nossa experiência visual e colocar num papel? Ó, parece impressionante isso, né? Instantaneamente ela faz isso e tirou uma foto e captou todos os detalhes do que é a nossa experiência visual. Ou que, quando falamos no telefone, não é impressionante que o som passe por um fio de outra forma que não é um som e se reproduza lá no final exatamente como o som da nossa própria voz em outro lugar para alguém? Mais um. Um disco, que seja CD ou vinil, não é fantástico que ele guarde todos os detalhes da complexidade de uma música e disponha para a gente ouvir quando é tocado por uma agulha? Todas as nuances da complexidade de uma música tá guardado de alguma forma, aí uma agulha toca e aquilo se reproduz, uma orquestra inteira. Não parece tão fantástico quanto fantasioso isso? Ou ainda, você toca um interruptor e a luz acende no ambiente. Gente, pensar que todos esses fenômenos acontecem por uma explicação lógica da física clássica é mais inverossímil do que pensar que nós geramos essas experiências. É claro que tem explicação que foi sendo passada de geração em geração e que o próprio cientista explicou para ele mesmo e daí fez aquilo e achou que foi por causa daquele entendimento que ele teve. Mas tudo isso são explicações. Para quê? Essas explicações, olha esses exemplos que eu dei. Não é muito mais claro pensar que nós manifestamos isso aqui e agora? Que nós criamos. E
isso está de acordo com a ciência? Será que nossa mente pode conceber isso? Pode aceitar? Pode se abrir para isso? Esse é o passinho para assumir. O nosso poder de criação por herança divina. Porque, gente, assim, ó, se você disser que todos esses exemplos que eu dei aqui, né, que são frutos da ciência, máquina fotográfica, o telefone, a luz, o disco, se você disser que alguém construiu isso com conhecimento científico, né, das leis de causa e efeito, isso também, essa explicação também não mostra nada. Não prova nada a respeito disso ser verdade. Porque esse alguém cientista também manifestou conforme o pensamento dele, certo? De que as coisas têm essa lógica. E tudo que ele fez foi manifestar para si esse seu próprio pensamento, de que o mundo está fora, que tem leis externas, independentes dele. Então, ele manifestou isso, ele comprovou isso e ele conta isso. E nós compramos isso e entendemos a vida desse jeito e reproduzimos um mundo determinístico que já está ultrapassado, porque nós já temos conhecimentos que mostram que a natureza da matéria é outra. Então, assim, disso nós podemos concluir uma coisa, que uma realidade manifesta apenas atesta o grau de consciência do sujeito. Vou repetir. Uma realidade manifesta apenas atesta o grau de consciência do sujeito. Se ele acredita nessa explicação, ela se manifesta e se comprova para ele. Lembra lá no comecinho que a gente falou um pouquinho disso? Que nós vemos de acordo com as premissas que nós temos sobre a realidade? Então, assim, ó, para vocês conferirem, né? Vocês já perceberam que, assim, quando a gente chega em alguma compreensão de alguma coisa que, nossa, olha, é isso, a gente passa a ver comprovações disso em vários lugares. Quando a gente se define, assim, por um entendimento, uma posição, você passa a ver isso e comprovar isso. Já percebeu? E aí, assim, aí você tem essa posição e você sempre vê a comprovação daquilo que é a sua posição. E aí, outra pessoa que vê ao contrário do que você também encontra as comprovações.
isso não é suspeito, gente? Então, assim, ó. Pois é, John. Por isso, assim, ó, também, né, como... Olha só que interessante. Então, uma pessoa vê de um jeito, comprova aquilo, outra pessoa que vê ao contrário, comprova também. E é por isso, para se prevenir disso, que, por exemplo, o método científico, ele busca a universalidade e a imparcialidade das suas comprovações. Não é assim? Mas acontece que o método científico se esqueceu de perceber que os cientistas não são imparciais. Por quê? Porque são um grupo que também tem pressupostos. Certo? Então, tudo aquilo que é comprovado no meio científico está de acordo com os pressupostos do grupo dos cientistas. Então, assim, voltando, né, às conclusões importantes para nós hoje. As explicações que nos damos são o jogo de nos escondermos da consciência de que criamos a nossa experiência. Essa é a compreensão, a mudança radical de compreensão que a física quântica nos traz. E mais, olha que coisa, para curadores agora que eu vou falar. Em decorrência desses entendimentos e da expansão da consciência que podemos ter a respeito de como se manifesta a vida, em decorrência da física quântica, nós podemos agora verdadeiramente incluir coisas como milagres no campo da ciência. Agora dá para entender como acontecem coisas que chamamos de milagres. Percebe? E aquela máxima que vigorava até a física clássica de que temos que ver para crer, se transforma e com fundamento em crer para ver. E unindo ciência à espiritualidade, Jesus nos provou isso. Provou que é necessário crer para ver. E se nós temos medo da nossa origem divina, do nosso poder de criação, então, se temos medo, nós escondemos isso. E se escondemos, nós não conhecemos. E se não conhecemos, nós continuamos tendo medo. E continuamos gerando realidades de medo.
Isso os orientais chamam de Maya, que é a ilusão daquilo que nós chamamos de real. Né? Como trazem os textos sagrados indianos. Então, assim, ó, considerar que tudo o que acontece é criado agora é o despertar desse sonho de Maya. É acordar para manifestar um mundo com mais consciência, para criar com consciência. Certo? E se o terapeuta quer verdadeiramente manifestar a cura, ele ou ela deve estar desperto, desperta, né? E estando desperta, desperto, saber que fora reflete dentro e que a outra pessoa não está fora e nem separada. Essa é a raiz de ajudar alguém a se curar. Porque compenetrada nesse entendimento de que somos juntos, somos conectados, então a consciência em paz e amorosa pode ser despertada e curar tudo. Porque quando você desperta a consciência em paz, a consciência que está em paz e que é amorosa, você dá realidade àquilo que você é, você para de se esconder. E você pode convidar, nesse silêncio, nessa paz e nesse amor, você pode convidar a outra pessoa que é unida a você a também largar todas as defesas, os medos, os receios, tudo aquilo que encobre, as couraças, os condicionamentos, sabe? Ela poder, enfim, relaxar, porque está na presença do amor. E aí, um verdadeiro curador dá realidade à verdade que ele é e que a outra pessoa é também. Certo? A quântica, gente, por tudo que a gente falou aqui, se mostra como sendo a física da consciência. Ela uniu essas coisas, né? E também a metafísica da realidade, aquilo que a compreensão que está por trás da realidade. E é uma das bases da psicologia transpessoal. Ok? Então, é isso que eu tinha hoje para compartilhar com você. E agora eu quero abrir para que vocês possam colocar, né, insights, contribuições, a gente possa conversar,
dúvidas também. Se alguém quiser entrar aqui na live comigo para falar e dar sua contribuição, nossa, eu vou amar, viu? Então quero dar esses minutinhos agora para ver se, né, quem tá aí comigo gostaria de se expressar também. Como é que estamos? Então, vamos ver, né? Eu fui vendo aqui as mensaginhas no decorrer da live, então acho que não perdi alguma pergunta, né? Mas se por acaso, nós podemos agora abrir um fórum, caso vocês queiram se pronunciar. Se não, né, também às vezes é tanta novidade, é tanta coisa diferente, chacoalhadinha dentro, né? Que às vezes precisa um tempo também de reflexão, tempo para assentar tudo isso. Né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Aqui, ó, na três. Isso aí, Patri. Como eu manifesto? Focando em algo que ainda não existe. Algo que ainda está no campo quântico e ainda não vi. Ótima pergunta. Existem escolas de manifestação da realidade, Pátria, que estão experimentando algumas coisas com resultados muito positivos, né? E uma delas é você fazer um exercício mental. Eu já fiz várias vezes e é muito interessante, inclusive os resultados, tá? Que é assim, não sei da tua prática com meditação, se você já tem aquela prática de fechar os olhos. Então, primeiro, você vai buscar um espaço dentro de si em que você se esvazie de pensamentos, de emoções. Então, assim, tem uma etapa inicial desse exercício que é assim: no começo vai ter pensamentos, vai te ocorrer, a tua mente traz lembrança, traz alguma coisa que você precisa fazer. Você só olha o que está ali na sua mandala mental e não embarca em pensamento nenhum. Você vai deixando ele ir e você não se identifica com nada que acontece, nenhuma emoção, e vai silenciando. Vai se colocando no espaço mais neutro possível dentro de você, tá? Quando você perceber que chegou num espaço neutro, mais vazio, tipo assim, o ponto zero, né, que alguns chamam, aí você visualiza aquela situação acontecendo, aquela situação que você almeja, e você está em plenitude e você sente as emoções, a vibração das emoções de estar vivenciando aquilo. Você vê a cena, você se vê na cena e você sente as emoções de bem-aventurança que aquilo tá, do que está acontecendo. E vê o que está acontecendo, porque às vezes vem novidade também nesse quadro, certo? Aí você vivencia tudo isso e depois você solta, deixa ir e não pensa mais, tá? Você entrega para o universo. Aqui, vamos ver. Que ainda, sim, é isso, né, que você me perguntou.
É isso? Essa foi a pergunta ou será que eu não entendi muito bem? Diga para mim, Pátria, se eu ajudei, se foi útil essa resposta. Então, esse é um exercício que dá para fazer, né? Agora, uma coisa importante que esse algo, né, Pátria, que ainda não existe, que você quer manifestar, que esse algo esteja de acordo com o que você é verdadeiramente. O que nós somos verdadeiramente, ele sempre ele não é dual, não é tipo assim, uma coisa boa para mim, mas que vai ser ruim para outra pessoa, sabe? É sempre uma realidade que beneficia todo mundo, que é amorosa, que é de paz. Então, seja lá o que for que você esteja querendo trazer do campo quântico para a materialidade, você tem que gerar essa imagem na sua mente e os sentimentos e as emoções em plenitude e unicidade, porque aí ela está de acordo com o que o seu ser quer manifestar, e o seu ser é unido com tudo que existe, então é fora de dualidade, certo? Adriana entrou. Yes, Adri querida, nós estamos bem no finalzinho da live. Estou respondendo algumas perguntas aqui para a Pátria, mas depois você pega e assiste desde o iniciozinho, que está muito especial esse tema, viu? Nós falamos aqui de coisas que não dá para perder não, tá bom? A Pátria, sim, eu me refiro ao que estou vendo agora, na minha frente. Escolher materializar. Sim. Sim, sim. É isso. Certo? Mais alguma perguntinha ou colocação? Então, gente, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui contribuindo, né? E interagindo com vocês e criando realidades afortunadas, abençoadas para esse nosso mundão de Deus, ok? Muito bom, gratidão também. Beijo, beijo e até segunda-feira às 6 horas a próxima live, ok? Tchau, gente.